Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje será de língua portuguesa. Hoje, 22/6/2020. Vamos estudar o assunto classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica, nas páginas 39 e 40 no livro. Vamos relembrar que sílaba tônica é a sílaba da palavra pronunciada com mais intensidade, certo? Em cada palavra existe sempre uma sílaba que é pronunciada de modo mais forte que as outras. Essa sílaba é a sílaba tônica. Classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. A posição da sílaba tônica determina a classificação da palavra. A tonicidade é verificada do final para o início da palavra. Exemplo: a palavra mágica. A sílaba má é a antepenúltima, a sílaba gi é a penúltima e a sílaba k é a última. No caso da palavra mágica, a sílaba tônica é má, certo? Então, agora vamos conhecer como classificamos essas palavras de acordo com a posição da sílaba tônica, ok? Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, a palavra é classificada como proparoxítona, como no caso de mágica, certo? Exemplos: dúvidas e títulos. Percebam que a sílaba tônica está destacada e ela está na posição antepenúltima. Por isso, essas duas palavras são classificadas como proparoxítonas. Se a sílaba tônica for a penúltima, a palavra será paroxítona. Exemplos: leitura e rosa. Percebam que a sílaba tônica está em destaque e ela ocupa a posição de penúltima na palavra, certo? Por isso é classificada como paroxítona. Caso a última sílaba da palavra seja a tônica, teremos uma palavra oxítona. Exemplos: infantis e avó. Percebam que a sílaba tônica está em destaque e ela é a última sílaba da palavra, certo? Por isso, elas são classificadas como oxítonas. Agora, nossa atividade na página 40. Vamos lá? Questão número 1. Faça a correspondência escrevendo o número nos quadrinhos. Então, nas legendas temos número 1, oxítona, número 2, paroxítona e número 3, proparoxítona. Então, vocês vão ler essas palavrinhas da segunda coluna, ver onde está a sílaba tônica dessas palavras, ver qual é a posição que ela ocupa, certo? Se é a antepenúltima, a penúltima ou a última. E aí sim vocês classificam essas palavras como oxítona, paroxítona ou proparoxítona e colocam os números aqui, certo? As palavras são útil, vítima, máquina, anzol, lápis e família. Questão número 2. Classifique as palavras quanto à quantidade de sílabas e à tonicidade. Então, quando falamos em quantidade de sílabas, a gente classifica a palavra em monossílaba, ou dissílaba, ou trissílaba, ou polissílaba. E quando falamos em tonicidade, é o que estamos estudando na aula de hoje, certo? Ela vai ser proparoxítona, paroxítona ou oxítona. Então, o primeiro exemplo, a primeira palavra que tem aí na questão 2 do livro de vocês é passarinho. Primeira coisa que vocês têm que fazer é ver quantas sílabas tem essa palavra, certo? 1, 2, 3, 4. Então, ela vai ser uma palavra polissílaba. O segundo passo para vocês responderem essa questão é ver qual é a sílaba tônica dessa palavra e ver qual é a posição que ela ocupa, certo? Então, aqui no nosso caso da palavra passarinho, a sílaba tônica é rim. Então, ela ocupa a penúltima posição. E quando a sílaba tônica ocupa a penúltima posição, ela é classificada como paroxítona.
Então, é isso que vocês vão ter que fazer com essas outras palavrinhas aqui, ó. Preparação, intenso, quilométrico e vogal. Questão número 3. Escolha duas palavras da atividade 2 e forme duas frases com elas. Então, vocês vão escolher daquelas palavras que a gente acabou de ler na questão 2, certo? Uma palavra para escrever uma frase sobre ela na primeira linha e outra palavra para escrever outra frase sobre essa outra palavra na segunda linha. Vocês vão ter que formar duas frases, só que escolhendo palavras da questão anterior, da questão número 2, ok? Questão número 4. Releia o trecho de um texto. Na internet, as crianças encontram exercícios e jogos que lhes permitem trabalhar os conteúdos aprendidos na escola, seja matemática, inglês ou meio ambiente. Então, desse trechozinho aqui, certo? Que eu acabei de ler, vocês vão tirar uma palavra proparoxítona e escrever na letra A. Vão tirar uma palavra paroxítona e escrever na letra B. E vão tirar desse trecho uma palavra oxítona e escrever na letra C. Palavras com tio M e N nas páginas 41 e 42 do livro. Releia em voz alta as palavras a seguir. Vamos lá? Crianças, internet, assunto, tempo, enciclopédia, contato, ambiente, imprescindíveis. Perceba que as sílabas em destaque têm pronúncia nasalizada. Isso acontecerá sempre que as vogais estiverem acompanhadas por M ou N, ou quando as vogais A e O forem sinalizadas com o tio. Atenção, regrinha importante para saber quando colocar a letra M na palavra, certo? Então, antes das letras P e B, devemos sempre empregar a letra M. Agora, nossa atividade nas páginas 41 e 42 do livro. Questão número 1. Complete as palavras com as letras M ou N. Lembrem-se da regrinha que eu falei há pouco sobre a letra M, que vai ajudar bastante. Questão número 2. Complete a tabela escrevendo 3 nomes de pessoas ou locais de acordo com as indicações. Letra A. Nomes com ão. Então, vocês vão ter que escrever 3 nomes de pessoas ou lugares, vocês podem misturar, certo? Só que tem que ser 3 em cada letra, A, B e C. Então, na letra A está pedindo nomes com ão. Na letra B, nomes com vogal mais M. E na letra C, nomes com vogal mais N. Questão número 3. Desembaralhe as sílabas e escreva as palavras formadas. Nossa última questão, número 4. Observe o cartaz do filme para responder às questões que seguem. As palavras aventura e congelante foram escritas com vogal mais N. Por que a letra M não pôde ser empregada? Então, para responder essa pergunta, vocês vão lembrar da regrinha que eu já falei na videoaula de hoje, certo? Por hoje é só, meus bonitos. Obrigada. Não esqueçam de me mandar as tarefas respondidas e até a próxima aula, se Deus quiser.